Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira, um feliz Natal para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda a repercussão aí dessa crise política no São Paulo, com esse inquérito policial investigando alguns dirigentes do clube. Além disso, estou trazendo um corte aí do Equipe F, onde Plihal analisa esse momento atual. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. De São Paulo, os últimos 5 minutos do programa serão dedicados à crise, como eu disse na abertura do Equipe F, moral e policial, iniciada de forma mais latente na semana passada com a questão dos camarotes da venda clandestina de ingressos para o show da Shakira. Ali estava se puxando o fio do novelo e vem muita coisa. Parte do conselho reuniu já 57 assinaturas, protocolando isso junto ao presidente Olten Aires de Abreu, a solicitação de destituição do Casares. Agora, o impeachment passa por uma votação no Conselho Deliberativo a ser aprovado por pelo menos 2/3 da casa, 171 de 255 conselheiros hoje aptos ao voto. Em seguida, o pedido de destituição ainda passaria por uma Assembleia Geral com todos os sócios adimplentes. A aprovação se daria por maioria simples, seria a última instância do processo. Mas se na primeira votação chegar-se aos 171 votos, o presidente Casares será afastado. Você acha que isso é uma tendência? Não, acho que não é uma tendência. No São Paulo é um mundo interno diferente do mundo de nós aqui fora. Gosto sempre de lembrar que muitos desses conselheiros, principalmente vitalícios, são amigos desde criança, sócios do clube há muito tempo. Há uma tendência de que as pessoas se protejam nesse aspecto lá dentro. Eu sempre gosto de lembrar que o Carlos Miguel Aydar não sofreu impeachment, ele renunciou. Sim. E eu acho mais provável, se a gente for cogitar a hipótese de saída do Casares, de uma renúncia do que propriamente em todo o processo do impeachment acontecendo lá dentro, até porque esse é um processo muito desgastante para o próprio clube. É um processo que vai gerar alguns prejuízos muito grandes. Eu, obviamente, sou favorável à saída de Júlio Casares, como nunca fui favorável a ele ser presidente do São Paulo. Falo isso desde o primeiro dia. Acho que a gestão é uma gestão desastrosa. Eu esperava uma gestão ruim, mas não tão ruim assim. Eu já imaginava que ia ser ruim, mas não desse jeito como está sendo. Acho que outras coisas vão surgir no noticiário, infelizmente, tá? E acredito mais na saída do presidente. Lembrando que há um inquérito que já investiga negociações de venda de jogadores com dinheiro nos lugares errados. Só quero me posicionar a respeito de um aspecto. Se o São Paulo, vamos supor que o Júlio Casares saia, o São Paulo eleja um candidato de oposição competente, honesto e capaz de melhorar o clube. Ele vai ter que compor com os mesmos grupos políticos que elegeram Júlio Casares, os mesmos grupos políticos que permitiram que mudasse o estatuto para Júlio Casares ser reeleito com a dívida chegando quase em 1 bilhão depois do título da Copa do Brasil. Ou seja, não é mais do mesmo, mas é o mesmo processo, que é um processo antigo, velho, obsoleto, e eu não entendo por que num futebol onde acima de tudo está o dinheiro, não é o futebol preferido, tá? Meu futebol preferido é o ingresso mais barato, é o do pertencimento, é o do amor à camisa, mas como esse futebol praticamente morreu e hoje você precisa de gerar dinheiro, e os procedimentos são todos muito profissionais, eu não sei por que um clube precisa ficar engessado, amarrado a pessoas de dentro do clube comandando, quando você tem um monte de profissionais bem preparados, com experiência em empresas e mercados enormes, empresas bilionárias que poderiam fazer isso dentro do São Paulo, e ainda mais sabendo que o autor da lei da SAF conhece todas essas pessoas, o doutor Rodrigo Monteiro de Castro, São Paulino, já ofereceu para o São Paulo para fazer todo o processo de graça, sem cobrar nada. Ou seja, o sistema é o mesmo, pode melhorar as pessoas, e para melhorar o Casares tem que sair. Eu não acho que vai ser por um processo interno do clube. Posso estar errado, mas eu não acredito nisso. Poder de síntese absoluto, Birner. 30 segundos para o break. Como é que você imagina o 2026 do São Paulo? Confuso, complicado. O técnico nos 2 meses, o time vai voar, correr que nem louco no começo, correndo atrás de todo mundo, depois vai começar a cair, vai piorar, vão trocar o técnico. Eu só espero que essas mudanças no elenco não tenham
acabado com uma harmonia que havia no elenco, porque os jogadores de São Paulo jogam uns pelos outros. Então isso era chamado de mobilização, porque eles se respeitam. Se você destruir o ambiente do CT, a temporada pode ser pior que essa. Eu não tenho certeza como vai ser, mas obviamente eu estou pessimista. Qualquer um que tiver otimista está sendo muito passional e pouco racional. Dirigentes acusados por camarote são investigados por coação. Vamos lá, Danilo, qual é a história do dia? A história do dia é que o Douglas e a Mara, né, que ficaram famosos pelo áudio publicado pelo Globo Esporte, eles estão sendo investigados por coação porque tentaram ali claramente fazer a Adriana, que é a moça que no final se sentiu prejudicada por todo o esquema pirata de camarote que estava sendo feito no São Paulo, ela se sentiu prejudicada e os dois tentaram coagir a que ela tirasse o processo da justiça, que ela não levasse isso para frente, enfim, tentaram fazer com que a moça desistisse de lutar ali pelos seus próprios direitos, mesmo que ela soubesse, pelo menos pelo áudio, que todo o esquema não era regular, não era legal, né? Então, o Douglas e a Mara, eles vão ser também investigados agora pela polícia por mais esse item e, como eu já disse nos últimos dias, ainda tem muito mais coisa por vir, as investigações continuam e a pressão no São Paulo vai só subindo de nível, Tironi. Bom, e tem outra coisa, né? Teve o pedido protocolado agora de impeachment do presidente Júlio Casares. São Paulo, a oposição tinha lá 40 votos, já juntaram mais uma turma lá, inclusive Vinícius Pinotti, que era um assessor especial e agora consultor da presidência, e que também abandona o barco. E aí tem os próximos passos do impeachment, né? A petição ela conta com 57 assinaturas, sendo 40 de opositores declarados e 13 de membros que são considerados da situação. O caminho é o seguinte, agora tem uma votação no Conselho, ele precisa ser agora convocada pelo presidente da casa, que é o Outen Ares, que é aliado do Casal. Então depende de pelo menos 2/3 dos 255 conselheiros, essa convocação aí, totalizando 171 votos, e aí para ter o pedido. Feito isso, todos os sócios adimplentes do clube podem votar, e aí a votação simples, votou contra, votou a favor, cai ou não cai. Essa é a situação. A grande questão é que agora o Casares ele começa a perder apoio mesmo na base dele, né? Porque além desse manifesto que a gente viu dos opositores que mandaram esse manifesto e protocolaram e meio que forçam ali pelo estatuto com que o Outen Ares tenha que convocar essa reunião, tem também ele começa a perder a base dele. Por quê? Porque ontem, como você disse, né, alguns conselheiros da situação, conselheiros que estavam teoricamente no mesmo grupo político do Casares, começam a se organizar para fazer um documento também pedindo ou afastamento, ou forçando uma renúncia, ou até o impeachment mesmo do Casares. Já há um movimento, como você disse, o Pinotti, que era consultor da presidência, ele deixou o cargo na segunda-feira. Ontem, inclusive, ele comunicou nas redes sociais dele lá pelo afastamento, e a gente dá valor para esse comunicado e para essa posição dele, porque ele é um dos líderes ali, como você mesmo falou, ele era um consultor da presidência, tinha um cargo relevante, ele se manifestou agora, saiu e está começando a coletar outras assinaturas. Ontem nas redes sociais, outros conselheiros que estão ao lado do Casares admitiram que vão assinar esse manifesto, então o Casares começa a perder, mas ainda assim, ter 2/3 do conselho contra é muita coisa. Então, por enquanto, ainda que a reunião seja convocada, a tendência é que o Casares continue no poder. Agora, Mauro, esse é um ponto importante, né? Precisa remar muito para acontecer o impeachment. Mas vamos que não aconteça, já está deflagrado uma reprovação da administração Casares, até em associado, em torcedor e tudo mais, e assim vai caminhando o São Paulo nesse momento. É um cenário péssimo, né? Porque hoje eu voltei, eu estava em Niterói ontem, voltei de lá, aí viajei de ônibus, cheguei de manhã, aí peguei o metrô, 6 e pouco da manhã. Tombei de cara com o São Paulino no caminho. Cara. E aí, Casares. Eu falei, não sei, cara, talvez caia. Tem que cair, alguém tem que... Eu falei, cara, 6 e pouco da manhã o São Paulino já está na rua pedindo fora Casares. Tem programa hoje? Tem que falar do Casares, Cara, é impressionante a rejeição popular, inclusive. Isso você percebe em rede social, percebe na rua, as pessoas falam com você. Uma campanha para te tirar... As pessoas que você conhece, que torcem para o São Paulo, tá perdendo seguidor nas redes sociais, no Instagram. Mandam mensagem, perguntam. Você tá aí, então, vai sair ou não vai? Ter que sair esse cara. A preocupação número 1 do São Paulino é assim, tira esse cara fora, depois vê o que fica.
E esse depois de ver o que fica é muito importante, tem que ver quem é que vem. É sempre bom lembrar do Corinthians, né? O Corinthians tinha uma turma lá no poder, ó, há muitos anos. E a dívida aumentando, a gestão não era boa. Aí apareceu um outro diferentão. Esse diferentão conseguiu ser tão ruim ou pior e foi afastado da maneira que foi. Então, quem vai assumir se porventura ele sair? Eu acho que essa tem que ser uma preocupação também. As pessoas do São Paulo que querem o bem do clube já tem que procurar identificar quem seriam essas pessoas, o cabeça, né, o eventual novo presidente, e quem vai estar com esse cara. Porque é uma situação muito delicada. E, assim, o pior que eu acho, assim, é no carro alugado, né? Em troca de camarote. São umas coisas assim, sabe? É pequeno, entendeu? Assim, não é nem assim, alguém deu um grande golpe. Não, não, são umas coisinhas assim, sabe? De tomar lá da cá, pequeno, mesquinho. Não dá, não dá. O clube ser gerido em 2026, né? Estamos entrando em 2026. Dessa maneira, não tem condição, gente. Não tem condição. E assim, o Casares está completamente queimado, torrado com relação assim, à torcida. Ninguém. Não dá mais para ele. Né? Imagina se ele for um jogo de São Paulo no Morumbi, se ele aparecer lá. Tem como aparecer? Não. Tem como ele dar a cara? Ele tem que ir daquele disfarce que a gente botou na live outro dia lá. Exatamente. Né? A gente faz uma live que pareceu que o cara fez uma montagem do Casares com aquele disfarce, aquele óculos, aquele nariz, aquela, né? Isso. Pena que eu não tenho aqui, pois eu podia passar para o André Luciano. É isso. Mas então, é que tem essa parte pequena que vocês falaram dos casos, mas tem a parte grande também, né? Que são os 11 milhões em saques de dinheiro. Isso, exatamente. Aqui é a sua reportagem, exatamente. Que ontem a gente também trouxe essa reportagem. Tem, assim, tem um pouco de tudo. Tem essas partes pequenas que realmente, né? O cara, lá, o presidente, ele reservou 4 BMWs para ele. Isso, eu não sei para quê. Ele deixa na garagem por dele. Dia. Mas assim, é ele, é o filho, é quem mais usa? A ex-mulher, a atual mulher, né? É um negócio de louco. Mas assim, também tem isso. E como eu sempre insisto em dizer, a lista de investigados, ela é gigante. Exato. Ela não se restringe só à atual gestão, não se restringe só às pessoas grandes da gestão de São Paulo. A lista é muito grande. Tenho trabalhado, eu e o Pedro e o Gabriel Sá aqui diariamente para poder revelar essa lista. A lista é muito grande, tem muita gente envolvida. É até difícil pensar nesse cenário proposto pelo Mauro de quem vai sobrar, de quem vai poder assumir, porque a lista é muito grande. Então tem sim essas partes pequenas, essas coisas que você fala, pô, que loucura o cara achar que isso é normal, mas tem também coisas muito maiores que estão por sair ainda. Ô, Casão, no meio disso tudo, tem um negócio no futebol chamado time de futebol, que é o time do São Paulo, que agora parece que está completamente abandonado. Por quê? Não tem mais ninguém lá no CT e tudo mais, a turma não está lá, o Belmonte já saiu, os outros sei lá o que estão fazendo, está todo mundo meio apavorado porque é capaz de respingar neles, e tem lá um time de futebol que está lá se preparando para a temporada do ano que vem. Teve uma contratação até agora do Danielzinho e uma mensagem no Instagram do Crespo agradecendo pelo ano aos torcedores e falando vamos em 2026. Eu faço aqui a preocupação que o Arnaldo sempre tem. E o time de futebol num cenário como esse, como fica? Cara, o São Paulo alcançou o Corinthians, né? Na situação grave da administração. Alcançou, né? Só não vai conseguir alcançar os resultados que acontecem no campo, porque os comportamentos, a história, o tipo de relação de torcida e time é diferente. Então o Corinthians continua devendo quase 3 bi, mas ganhou um Campeonato Paulista, ganhou maravilhosamente uma Copa do Brasil, dá uma abafada, mas nada mudou. Se lá no Corinthians ninguém se mexer, a coisa vai continuar piorando. E o São Paulo chegou junto ao Corinthians nessa situação. Página policial, coação, dívida, questão do camarote com carro, umas coisas assim, que nem o Mauro falou, coisa pequena, aí o Danilo falou, mas tem coisas grandes também. O que eu não acredito, o que não dá para acreditar, é como o Brasil se transformou, deu uma emburrecida de comportamento e de pensamentos, né? Porque, assim, você vê isso que está acontecendo no São Paulo, descoberta, tentativa de coação de 2 pessoas, uma pessoa que foi prejudicada na questão do camarote. Você vê isso diariamente, na política nacional. Você vê diariamente acontecer isso. É uma gravação daqui,
vazou não sei o que, a mensagem que está marcada, aí pegam dinheiro na casa de alguém, aí a pessoa dá uma desculpa qualquer e parece que está tudo legal. As pessoas acham que o Brasil, todas, não estou falando da política nacional, estou falando do São Paulo, estou falando de Corinthians, estou falando de clubes que devem, mas eu estou pegando uma coisa mais generalizada. As pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa, que aí qualquer desculpa que você dê, vai cair, todo mundo vai engolir e segue o jogo. Não dá mais para seguir o jogo, né? Nos clubes de futebol não dá mais para seguir o jogo. Porque vocês estão vendo um clube ou dois, o Palmeiras e o Flamengo, mas você está vendo o Flamengo dando passos largos na direção de uma evolução que não tem fim, né? Se o Flamengo... Eu acho impossível até acontecer algo que destrua tudo que o Flamengo construiu, vai galopar adiante assim, sem fim, vai embora. Enquanto os outros ficam nessa briguinha, nessa questão de relacionamento político, cara, antiquado, desonesto, não só com o clube, mas desonesto com torcedores. O torcedor vai para o campo, que paga ingresso, ele acredita no time dele, ele acredita no clube dele, ele acredita que tudo vai dar certo, ele acredita que tá perdendo todos os jogos, mas amanhã vai ganhar, sabe? Nós estamos devendo 3 mil, mas tudo bem, nós vamos ganhar o jogo, sabe? O torcedor é apaixonado. Mas a política, quem trabalha dentro de um clube, tem que ficar atento com as pessoas que trabalham ali. Que nem eu falo de Corinthians. Não existe corintiano verdadeiro que rouba o clube. Não existe São Paulino verdadeiro que rouba o clube. Então, quem rouba o clube de futebol e é dirigente e diz que torce para aquele clube é mentira. É mentira, porque se você torce, se você gosta do seu clube, você não vai roubar o seu clube. Aliás, você não vai roubar ninguém, né? Você tem que ser honesto como cidadão. Então é isso, cara. Eu fico impressionado como as pessoas tomam atitudes desonestas com muita facilidade. Sabe? Com muita facilidade. É muito fácil uma grande parte das pessoas tomarem atitudes desonestas, com falcatrua, com coisas criminais. Mas é tão simples fazer isso que eles acreditam que nunca nada vai acontecer, que a impunidade impera em todos os setores da sociedade brasileira. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo aí informações sobre o garoto Luca da base do São Paulo, abre aspas, foi um ano mágico para Luca com a camisa do São Paulo. Aos 18 anos, o garoto termina a temporada com 10 partidas pela equipe profissional e um gol, tendo se tornado em maio o jogador mais jovem do São Paulo a marcar um gol na Conmebol Libertadores, em partida que garantiu a classificação às oitavas de finais do torneio. Por causa do gol marcado contra o Libertad no dia mais marcante de sua ainda curta carreira no futebol, o garoto quer manter a dezena nas costas da camisa para criar uma identificação com ela, a camisa 45. Além disso, por superstição, não quer mexer em algo que deu certo na última temporada. Com as saídas de jogadores, o São Paulo iniciará o ano com alguns números vagos, 16 de Luiz Gustavo, 77 de Rigoni e o 19 de Dineno. Enfim, para o garoto aí foi uma temporada que entrou para a história, está marcado lá no clube como o garoto mais jovem a marcar um gol na Libertadores com a camisa do São Paulo. Acredito que não vai vender por preço de banana, até porque a polícia abriu um inquérito policial investigando essas vendas de jogadores do São Paulo. Então o negócio é muito sério, com certeza teremos desdobramentos futuros sobre essa situação. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!